Existem várias formas de você diminuir as trocas parciais no seu aquário e economizar água. Hoje a gente vai falar sobre isso. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre como a gente pode diminuir as trocas parciais de água nos nossos aquários, já que a gente tem problemas em algumas regiões de falta de água. A gente vai entrar num momento de economia que é importante, né, que todo mundo precisa colaborar. E às vezes a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar nos nossos aquários para diminuir as trocas parciais de água. As trocas parciais são fundamentais no aquarismo e isso se deve ao fato de que algumas coisas se acumulam no nosso aquário. No caso, o principal componente que se acumula, e o que a gente usa como uma medida mesmo, é o acúmulo de nitrato. Isso porque, a gente já falou isso várias vezes aqui no canal, dentro de um aquário a amônia é transformada em nitrito e o nitrito em nitrato. O nitrato é consumido por plantas, a gente pode usar alguns removedores, alguns sistemas de filtragem que removem um pouco de nitrato, mas é o que vai acabar se acumulando no nosso aquário. Em baixas concentrações, o nitrato não faz nenhum mal para o peixe, não faz nenhuma diferença. Em altas concentrações, a gente vai ter algas, a gente vai ter um processo de inibição do crescimento dos peixes, porque ele age diretamente no hormônio do crescimento, inibe o crescimento, e não é que o peixe vai ficar bonitinho, filhotinho, pequenininho. Não, ele normalmente vai ficar meio deformado, não vai ter uma coloração adequada também. Então, por isso que a gente troca a água do nosso aquário, porque a gente precisa remover o nitrato. Só que existem várias formas que a gente pode usar para diminuir a necessidade dessas trocas. E vários produtos foram criados no mercado para isso. Algumas coisas são muito simples e outras um pouco mais complexas, mas todas valem a pena para a gente. Claro que a primeira coisa é investir em filtragem. Quanto melhor for a sua filtragem, melhor a gente vai ter o aproveitamento de tudo e dos processos biológicos do nosso aquário e menos trocas a gente vai conseguir fazer, né? Vai precisar fazer. Uma das coisas legais da gente usar é os canisters, que são para os aquários de água doce, principalmente, a melhor tipo de filtragem, porque a gente usa um ambiente pressurizado e externo no aquário, onde a água vai passando um fluxo forte pelas mídias, pelo carvão, pela cerâmica, tem um alto aproveitamento desses recursos e a melhor filtragem de todas. Quem utiliza um canister bem dimensionado no aquário, pode até fazer a limpeza dele, a manutenção, até mais de um mês, às vezes 2, 3 meses ele dá conta, porque eles realmente são muito grandes, tem uma filtragem muito eficiente. A gente vai conseguir garantir qualidade de água e trocar menos água quando a gente usa um filtro desse tipo. Mas outras coisas são bem simples também. Usar esses raspadores que tem no mercado com uma frequência grande, limpar os vidros quase que um dia sim, um dia não, evitando que eles fiquem muito sujos, vai fazer com que essas sujeirinhas do vidro já sejam levadas para a filtragem e a gente mantenha o nosso aquário mais limpo. Mexer também nas esponjas e nos refis é muito importante. Tanto as esponjinhas de filtragem, se a gente limpar com uma frequência maior, e a lã é uma coisa importante também para a gente manter nosso aquário mais limpo, porque ele é o primeiro filtro que tem no aquário. Ele é um filtro mecânico que segura as partículas maiores. Se a gente trocar com bastante frequência, limpar ou lavar essa lã, a gente vai deixar que essa matéria orgânica mais bruta entre para o nosso sistema e a gente vai com isso economizar nos processos biológicos, vai acumular menos nitrato, que vai diminuir a necessidade das trocas parciais. Outras coisas que a gente pode usar nesse sentido são os aceleradores biológicos. Eles são muito importantes e ajudam muito. De fato, o que faz mais diferença mesmo para a gente diminuir as trocas parciais é o uso de aceleradores biológicos. A gente tem uma série de aceleradores no mercado, principalmente a gente já falou aqui bastante no nosso canal, tem vídeo sobre ele que é o Biodigest, que é uma ampola que vem bactérias vivas, limpa a água de uma maneira muito eficiente e a gente perde as bactérias ao longo de todo o processo. Então, se a gente repor com uma frequência, a gente usa eles a cada 15 dias, a gente vai ter um aquário mais saudável, com trocas melhores, menos acúmulo de matéria orgânica, o que vai garantir que a gente troque menos água. Normalmente a gente pode usar só as bactérias ou usar os aditivos, né, as fontes de carbono que aceleram esse metabolismo, criam uma colônia de bactérias muito forte que degrada a matéria orgânica, então limpa cascalho, limpa mangueira, isso sem necessidade de troca parcial. Então, esses produtos em uso contínuo fazem a diminuição, com certeza, da quantidade de trocas parciais. Outro produto que a gente tem similar a esse aqui na Aquática Brasil é o Denitrol. Ele já é um produto completo, tem essas bactérias heterotróficas que fazem esse tipo de remoção de lodo, né, de matéria orgânica mais bruta. E isso também vai diminuir, se você usar com frequência, a necessidade de você trocar água.
Se você estiver usando estiver usando menos trocas parciais, talvez você tenha que equilibrar o pH. Então a gente tem hoje no mercado uma série de produtos para manter o pH sem a troca, porque normalmente a gente faz troca porque as águas que chegam na nossa casa, na torneira, normalmente é alcalina. E a tendência do pH do nosso aquário é sempre cair. Então se você estiver querendo diminuir as trocas parciais, desde que você esteja mantendo em dia toda essa parte de manutenção, limpeza de vidros, trocando os refis, usando as bactérias, se você precisar mexer no pH, você pode usar produtos como pH Plus e pH Minus para mexer no pH sem a necessidade da troca. A gente também pode usar removedores nesses processos. Então, estou com problema de algas no meu aquário, mas sei que é por uma fonte de fosfato, por exemplo, eu posso usar um removedor de fosfato. A gente também tem no mercado algumas esponjas que fazem remoção de nutrientes. E elas vão atuar de duas maneiras, né? Sendo um pré-filtro, como a lã, então ela segura a matéria orgânica, mas elas também têm remoção de coisas, alguns componentes. Por exemplo, essa aqui faz remoção de amônia e essa daqui faz remoção de fosfato, que também é uma fonte de algas. Então a gente usa isso aqui como um pré-filtro e tem essas resinas, né? Essa é uma esponja, só que ela é embebida de uma matéria que tem uma resina que remove isso quimicamente. Então depois você corta um pedacinho, põe lá no seu filtro, quando usa por um tempo, depois você tira e põe outro, porque essa ação dessas resinas acaba. Mas esses removedores vão remover, por exemplo, fosfato, nitrato, aqui no caso é amônia diretamente, tem desses de nitrato, de outras substâncias, sem a necessidade da troca d'água. Então também é uma coisa que te ajuda nesse sentido. Melhorar a filtragem, como eu falei, usando um canister, um filtro superior ou até aumentando a filtragem, ajuda a gente. A gente também pode usar as cerâmicas, a gente também já falou bastante vezes aqui sobre mídia e a importância delas no nosso aquário. Então também a gente colocar um pouco mais de cerâmica no nosso filtro ou trocar, porque embora isso seja uma coisa muito durável, né? A gente até fala que tem gente que fala que tem que substituir, mas tem pessoas que falam que isso dura para sempre. Realmente é muito durável, mas claro que se você adicionar uma caixinha, colocar um pouco mais de mídia nova no nosso aquário, a gente percebe na hora como faz diferença na filtragem. Então investir em mídia também vai ajudar a gente a manter a qualidade de água. E também o carvão, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, a importância de trocar o carvão, seja esses cartuchos, né, quando a gente usa filtro externo, que a gente tem que trocar isso com a frequência mensal, mas depende muito da quantidade de peixes que você tem, como você cuida do seu aquário, mas trocar isso vai ajudar na qualidade de água. E também o pessoal que usa o carvãozinho assim solto também, a gente tem que tomar um cuidado de marcar quando a gente colocou o carvão no nosso aquário, porque a gente trocar com frequência vai deixar nosso aquário cristalino, não vai ficar amarelo e a gente vai ter boa qualidade de água, que é o que a gente precisa. Uma forma também de melhorar a filtragem do nosso aquário é a gente utilizar bombas de circulação. Às vezes a gente tem um filtro que está adequado, mas a circulação fica um pouco prejudicada e a gente usar essas bombinhas de circulação de forma que levante a sujeira que fica no substrato ou melhore a circulação de maneira geral do nosso aquário, vai ajudar. Então às vezes só instalando uma bombinha assim extra, a gente faz bastante diferença na filtragem. Por último, pessoal, uma coisa que eu queria falar é sobre ração. Uma das coisas que suja muito o nosso aquário e faz a gente ter que mudar, trocar água, limpar, fazer muita manutenção, às vezes trocar mais de 50% da água, que não é legal, nem para o sistema do aquário, né, biologicamente, é o uso das rações que têm fosfatos controlados. Isso faz gerar menos algas, menos matéria orgânica no aquário. Essas rações não têm colorantes, então elas não tingem a água. Então usar também as rações da JBL, essas rações que são superiores, premium e super premium, faz diferença. Além de você poder oferecer menos ração para os seus peixes, a gente tem menos mesmo dejetos, menos sujeira no aquário, e isso facilita a nossa vida na parte da manutenção. Se você usar tudo que eu falei, né, dimensionar bem os filtros, usar esses condicionadores, os aceleradores, trocar o carvão na frequência correta, você vai diminuir muito a necessidade das trocas parciais. Se fala muito no aquário de água doce em fazer trocas semanais, mas você consegue manter seu aquário por uns longos períodos sem troca parcial se você fizer tudo isso. Quando você fizer, né, e precisar trocar um pouco de água, aí você usa os anticloros que tem no mercado, porque eles não têm só essa ação anticloro. Eles também têm vitaminas e coisas que principalmente você que está tentando diminuir as trocas pode necessitar. Porque a gente coloca a vitamina B12 e algumas coisas que são interessantes para os peixes usando esses condicionadores. Então eles são fundamentais também. Mesmo que você diminua as trocas parciais, você tem que continuar usando os anticloros quando fizer. Então, pessoal, essas foram umas dicas para você conseguir diminuir as
trocas parciais aí no seu aquário. Claro que depende de aquário para aquário, né? A gente tem que dosar, fazer testes, saber como que está o nosso nitrato, e só de olhar também, né, ver se a água fica cristalina, se a gente está conseguindo chegar no nível de qualidade de água que a gente quer. Se você tiver dúvidas, deixa aqui no comentário. Continue seguindo o nosso canal, as redes sociais, o nosso novo canal do LinkedIn, e até a próxima!